pessoal, interrompendo, passando aqui para interromper rapidamente a entrevista antes dela começar, tá? Fazer só alguns adendos importantes em algumas entrevistas. O vídeo não vai entrar em todas, tá? Prometo. Vocês não vão me ver assim, dando esses sustos em vocês toda hora. É uma coisa muito importante. Algumas entrevistas nossas a gente fez antes do projeto passar a ANS Podcast. Então vocês vão me ouvir falar algumas vezes SEV Podcast ou SEVcast, tá? Esses projetos eram originais do SEV, né? O SEV era o produtor desse projeto e depois eu assumi como produtor a partir do NS e o SEV entrou como parceiro. Então, assim, algumas vezes vocês vão ouvir e falar, caramba, o Iago tá falando SEVcast, SEV Podcast. Na verdade, é o NS Podcast, mas a gente vai usar algumas vezes isso porque era o projeto antigo nosso, tá? Outra coisa muito importante, acho que umas 12 ou 13 entrevistas foram gravadas no começo do ano de 2022. Então, a gente está falando ali de março, abril de 2022. Então, tem algumas temáticas que a gente vai passar que eram as temáticas da época, especificamente. Então, assim, não acho que ninguém vai ficar boiando. Pelo contrário, vai ter até mais informações do que a gente tinha na conversa em si, disponíveis para vocês. Mas vai ser muito importante que vocês pensem e reflitam também a partir de uma perspectiva de contexto, né? A gente falava no começo de março, ali começo de abril, a depender da entrevista, tá bom? Então, pessoal, espero muito que vocês gostem da entrevista que está vindo na sequência. Espero muito que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo aquilo que os youtubers pedem para vocês, porque isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção até o momento e eu espero muito que vocês curtam a entrevista que está muito legal na sequência, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado de coração por estarem aqui comigo e a gente começa a entrevista agora. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um SEVcast. Meu nome é Iago e queria desde já agradecer a presença de vocês, agradecer o carinho, as mensagens recebidas nos vídeos anteriores e fazer uma coisa que vocês já estão acostumados aqui no YouTube, que todo mundo faz isso com vocês, que é pedir a curtida, desde já deixem a sua curtida aqui no vídeo, já deixem o comentário de vocês, ou ao longo da conversa, achei algum ponto interessante que eles falaram, deixe o comentário de vocês aqui embaixo. Sendo muito honesto, vou ler tudo? Provavelmente não, mas farei o esforço para ler o máximo possível, tá? Então, assim, não vamos mentir para a audiência, mas também responderei aqueles que eu conseguir, tá? Outra coisa também que é muito importante, se inscrevam no canal, o canal está começando agora, isso é muito importante para a gente, para que o YouTube entenda que vocês de fato estão gostando do conteúdo, que vocês de fato estão curtindo essas conversas, e aí o YouTube começa a recomendar para mais gente, a nossa comunidade vai aumentando, tá? Por fim, notificações, ativem os sininhos. Por quê? Porque senão o YouTube ele não te avisa que chegou. Então, assim, como ele não te avisa que chegou a bagaça, vocês não vêm procurar. E aí a gente fica perdido sem saber das conversas que estão acontecendo. Então é importante ativar o sininho para receber a notificação aqui em cima no canto superior da tela e também o e-mail, que ele geralmente avisa quando chega o vídeo, tá? Ah, Iago, não chegou, ativei o sininho, não está chegando, o YouTube está boicotando vocês? Relaxa. Tem Instagram, tá? Instagram estará na descrição, vocês entrem lá, agenda semanal, tudo detalhado, bonitinho, todas as informações por lá. Combinado? Pessoal, vamos começar a nossa conversa de hoje. E eu já falei isso algumas vezes, vai ficar meio repetido, principalmente na sequência de vídeos, que eu acho muito ruim chamar amigo. Eu acho muito ruim chamar amigo, eu estou repensando muito esse projeto. Porque a gente chama amigo, a conversa vai estendendo, a gente não vai lembrando que está gravando e a gente vai só falando. Né? E hoje é mais um caso desses, que eu me disponho a falar besteira no ar, gravado, e me editar e não tirar besteira que eu vou falar. Então, queria começar este vídeo, primeiro, fazendo uma contextualização, assim como eu fiz na entrevista com o Leôncio, que vocês já devem ter acompanhado. Tenho hoje um amigo aqui presente comigo, nesta conversa, e um amigo que eu devo muito. Não faz essa cara, não. Não vamos começar com essa cara, não, que eu devo.
Porque num momento muito tenso de Viçosa, principalmente no momento de transição, aliás, muita gente que está nos ouvindo hoje passa por isso, de transitar de cidades, de ir para uma outra instituição, independente dos contextos específicos de cada uma delas, mas só a transição por si já é complicado. Eu tive um grupo de pessoas que me recebeu muito bem aqui, de cara, sem questionar muita coisa. Leôncio foi parte desse grupo, você, Hamilton, foi parte desse grupo, a Aninha foi parte desse grupo. Então, assim, teve um grupo ali que me recebeu muito bem logo de cara. E eu confesso que eu não esperava. Eu não sou um cara, assim, de um carisma imenso, então eu não esperava isso de cara. E eu fiquei muito feliz quando vocês me receberam, ajudaram pra caramba, principalmente ali naquele primeiro ano que a gente teve mais contato por conta das disciplinas, né? Me ajudaram muito nesse período. Então, assim, muito feliz de ter essa conversa contigo, muito feliz de a gente poder marcar uma hora e trocar uma ideia, que faz tempo que a gente não faz isso, de fato. E muito feliz de você ter aceito o convite. E vou te passar a palavra já com a primeira pergunta. Eu tento aqui, é uma pergunta que está começando a ficar meio tradicional, eu tento aqui fugir do currículo Lattes. Eu tenho uma batalha contra o currículo Lattes, e eu tento fugir desse currículo Lattes, então eu não vou te apresentar a partir do currículo Lattes. Vou deixar que você se apresente com a primeira pergunta. Quem é você, Hamilton? Iago, boa tarde, não posso falar boa tarde, né? Então Amigo, YouTube então você vai cortar, porque não tem horário, eu não sou blogueiro, então vai acontecer muito de eu falar coisas que você vai ter que editar. Quando você começou e falou assim, hoje eu tô aqui com uma pessoa, eu falei, pronto, lá vai o Iago falar meu Lattes. Eu já ia te interromper, mas eu falei, não, minha vez bonitinho, igual uma boa pessoa educada. Iago, é um prazer estar aqui falando com você hoje, muita satisfação. O que você falou é algo que às vezes a gente não percebe, quando vai ver, lá se vão 2, 3 anos, na verdade a gente não para ter uma conversa franca igual tinha no começo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com você, de saber que as conversas vão fluir de uma maneira bem tranquila, que o tempo aí longe não vai influenciar nesse ponto. E muito obrigado pelas palavras. Eu também não sou lá a pessoa mais carismática do mundo, sou bem complicado com isso, mas é aquela história de que tem alguns santos que batem, né? Então, nosso santo bateu no começo e, para mim, poder ter ajudado o mínimo que seja é muito importante. Então, meu nome é Hamilton, eu sou dessa grande, vasta cidade de Viçosa, maravilhoso estado de Minas Gerais, que eu não troco por nada, com exceção de uma aprovação num concurso bom, né? Mas sou formado em Educação Física, me formei aqui na Universidade Federal de Viçosa, concluí o bacharelado em 2015, desde um pouquinho antes eu já venho trabalhando na área, ainda como estagiário, sempre gostei. É um curso que eu ingressei pensando em todas as possibilidades, como, se não todas, mas a maioria das possibilidades de atuação me agrada muito. Eu vim de um outro curso, uma decepção muito grande, a verdade é essa. E foi ingressando na carreira profissional de uma maneira mais incisiva, continuidade na carreira acadêmica, com mestrado, já concluído, e atualmente sou, além de profissional de educação física, estudante de doutorado. Também está acabando. Abençoa, Senhor, está acabando. É o meio do ano. Excelente, amigo. Uma das coisas que eu fico sempre curioso em saber, e eu acho que eu nunca te perguntei isso pessoalmente, que eu acho importante a gente entender o primeiro contato ou os primeiros contatos com o esporte ou com a educação física de maneira geral que a gente acaba tendo desde a infância. Então, assim, no meu caso especificamente, eu sempre fui um apaixonado por futebol e aquilo foi me levando para o futebol, de alguma maneira. No teu caso especificamente, como funcionou isso? Você era uma criança de grandes práticas esportivas, você vivenciava aquele ambiente, você era um nerd, eu não sei, assim, como é que funcionou esse caminho da infância até você escolher a educação física? André, acho que eu vou até, quando sair esse vídeo, eu vou encaminhar para minha mãe para perguntar se eu estou certo ou não, mas a verdade é que eu era uma peste quando eu era criança, né? Eu era infernal. Eu sou criança da época que existia aquele tal do tênis, o
festinha, ou pimentinha, sei lá, e por ser ruivo também, a comparação era muito essa, né? Eu estava em todos os lugares, e eu fazia de tudo. Então, imagino que por isso eu sempre me envolvi em muitas atividades externas, pensando no esporte. Sempre gostei muito de futebol, sou apaixonado por futebol. Inclusive, até deveria não ser mais, né? Porque a situação está complicada aí no time, mas ainda continuo apaixonado por futebol. Mas já me envolvi em vários esportes. Já joguei muito handball, muito vôlei, já nadei muito, já fiz até ginástica olímpica, já existia um projeto de ginástica olímpica na UFV. Karatê já fiz também bastante, cheguei até a faixa preta, então fui me envolvendo bastante. Eu tenho um currículo esportivo bem interessante. Atualmente não tenho nada profissional, só corriqueiramente como lazer, algumas, mas nessa área eu sempre participava de tudo, sempre fui muito entrão, sabe? Muito entrão, queria estar no meio de tudo, acho que foi isso que puxou. Cara, nesse sentido, eu acho assim, eu já imaginava, te conhecendo, que você tivesse um histórico parecido com esse. Eu não imaginava o karatê, mas os demais esportes eu imaginava, eu fiquei preocupado, porque assim, eu sempre fui meio provocador em conversa, eu não sabia o risco que eu estava correndo de cara, né? É bom quando a gente tem essa noção. Mas assim, dentro desse ambiente esportivo, você tinha alguma perspectiva profissional ali, de fato, quando você era mais, sei lá, na adolescência ou algo do tipo? Ou você tinha, tipo assim, putz, daqui vai acabar, depois eu vou seguir alguma profissão mais tradicional, digamos assim, e vou para a área do estudo? Basicamente foi a segunda ideia, sempre, acho que até pelo ambiente da criação como um todo, sabe? Sempre foi muito pautado nisso, ó, você vai acabar a escola, vai para uma universidade, vai conseguir um emprego, consequentemente uma segurança financeira e por aí vai. No meu modelo de criação, da minha família, essa questão esportiva ela nunca foi vista como uma possibilidade de carreira e eu acabei assimilando isso e por mais que eu gostasse, eu nunca quis tentar dar uma continuidade, nada do tipo. Fui seguindo a manada, basicamente. Cara, eu acho isso importante, porque assim, eu imagino que quem esteja nos ouvindo estejam em diferentes fases da carreira. Né? Eu imagino que vai ter um pessoal que vai entrar aqui no Sidecast no primeiro ano de graduação, né? Alguns frustrados, porque a nossa área ela gera um número de frustrações por metro quadrado muito grande. Né? Então, assim, vai ter aquele cara do joelho operado, que teve ali na risca para passar num grande clube e não passou por causa do joelho. Vai ter alguém da ginasta que estava indo bem, mas alguma lesão acabou levando ele ou ela para o ensino, enfim, para a área da educação física. Você vai ter o histórico de atletas que obviamente não chegaram nem próximo disso, mas assim, tinham um sonho muito grande de chegar. E eu acho que tem muita gente que chega bem de cabeça que eu digo assim, sem essas frustrações. Então, assim, tem muita gente que já chegou tranquila com relação à parte mais prática, digamos assim, né, de atleta. E eu acho importante ouvir relatos dos dois tipos, porque eu, obviamente, você me conhece, tenho um histórico de atleta zero, né, assim, isso é uma negação. Eu fui ser teórico quando ser prático, né? Então, assim, eu tenho zero de histórico nesse sentido, e eu acabo não criando uma conexão com quem tem o histórico de fato. Porque tem um histórico de competição, tem um histórico daquele momento, e aquilo é muito específico daquele grupo. Né? Você tem alguma característica, assim, da época de competição que você traz até hoje, que você fala assim, puta, isso eu desenvolvi lá? Ser mais competitivo, ou ser mais perfeccionista, ficar puto o dia inteiro. Tem alguma característica que veio dessa época de prática que você traz até hoje? Cara, pensando especificamente nas modalidades, sei, porque eu sou aí essa pessoa muito competitiva, eu sou perfeccionista pra caramba, sou chato, assim,
O chato do nível máximo quando tá fazendo qualquer coisa. Eu sou essa pessoa infeliz. Mas eu tô melhorando. Não parece que eu tô me atirando aqui no pé, não, que eu juro que eu tô melhorando. Mas eu não sei se necessariamente foi por causa do esporte em si, sabe? Eu sei que no momento despertava algumas características que não me acompanhavam, mas que ficou como marcante, talvez não. Tem esses pontos aí que podem ter aumentado ou sido estimulados durante a prática esportiva como um todo, mas não sei se necessariamente por ela, sabe? Despertou ali, deu continuidade, talvez não. Acho que ele só foi uma das manifestações do esporte, né? Trazer a característica da pessoa à tona. Eu acho que foi mais nesse sentido. Eu acho que, assim, pelo menos às vezes que eu sempre fui muito... Acho que tem muita coisa de pós-graduação que é meio assim, até pelo ambiente que a gente cria, de uma alta competitividade individualista. Infelizmente, a gente aprende isso e é incentivado a isso. Né? Isso é incentivado, eu nunca entendi por quê, mas um dia, quem sabe, a gente faz entrevista com todo mundo da área, faz uma grande psicanálise ao vivo, assim, para ir entendendo. Mas dentro desse ambiente, acho que muita gente criou isso, de fato. Essa característica do que a gente chama de chato, né? Fala, pô, sou muito chato. Na verdade, é uma característica profissional, quase. Assim, a gente acaba... eu sou assim, você assim, o Leôncio assim, colocando os amigos nossos, né, na reta. Mas assim, a gente acaba tendo um pouco dessa característica em comum, até por conta das exigências da área, de fato. Sim. Você acaba tendo que ser assim para sobreviver, por muitas vezes, né? E nessa linha, cara, uma coisa importante. Você sai ali daquele ambiente de competição, aquele ambiente ali de prática esportiva, de fato, e você acaba migrando para a universidade, né? Você acabou de contar. Como foi essa migração? E como você se sentiu na época com ela? Era uma coisa confortável para você essa migração? Vai muito dentro daquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que foi automática. Acho que eu já estava muito preparado psicologicamente que isso ia acontecer. Ia acabar o período ali pré-faculdade e quando chegasse o momento seria só faculdade. Então eu fui indo, ó. Acabou o meu período, foi basicamente assim, acabou meu ensino médio, foi como se virasse uma chave. Então, tudo isso que eu fiz agora vai para segundo, terceiro, quarto plano e o principal vai ser a faculdade como um todo. Então, foi bem tranquilo nessa perspectiva. Eu gostava muito, eu gostava de sair para competir, adorava, mas eu sabia que tinha uma data de validade e quando bateu, só foi. Mas você chegou nessa transição, quando você fez essa transição para a graduação, você já estava com uma perspectiva de pós-graduação, de professor, ou você chegou aqui com uma outra perspectiva e as coisas foram caminhando de uma maneira diferente? Então, eu entrei na faculdade, na verdade, em 2007. Eu entrei para fazer zootecnia. Okay. E eu tinha uma única perspectiva dentro da área. Eu sabia, eu quero trabalhar com isso, eu era um apaixonado por genética, então eu queria trabalhar com melhoramento genético. Eu nunca tive cabeça suficiente para fazer uma medicina da vida, né? Eu até que tentei me esforçar, mas não dava. E eu falei, poxa, o que tem mais perto disso, que encaixaria para mim, que é na cidade que eu nasci, que eu vivo até hoje, é esse curso. Então, pronto, vou nesse curso. E eu tive algumas decepções dentro dele. Muitas pessoas passam até por decepções semelhantes a essa que eu vou relatar agora, mas que são relacionadas ao professor da instituição. Talvez seja até feio falar e associar ao funcionário público. Nem todo mundo é assim, mas tem essa máxima, né? De a pessoa entra no funcionário público e acabou, passou no concurso, não quer saber de nada. Não sei se era o caso específico desses professores que eu tive no departamento, mas infelizmente foi tão ruim, aquilo acabou se tornando uma mágoa tão grande para mim que eu falei, gente, não é possível. Eu estou aqui numa
E é um dos melhores cursos do mundo, o curso de zootecnia da UFRJ. Pô, tô um dos melhores cursos do mundo, e sério que isso aqui que é o bom, não é possível. Aí eu comecei a me questionar, comecei a ter essa decepção e falei, gente, não dá. Eu quero fazer alguma coisa que eu vou poder ajudar e que eu vou, de fato, transformar alguém de alguma maneira. Então, preciso procurar alguma outra área que eu possa fazer isso. E surgiram algumas opções, dentre elas a educação física. Não foi muito bem aceita no primeiro momento, foi bem complicado. Era uma história de pai em casa, né? Não, a gente te apoia. Se você quiser fazer, você está cansado, pode fazer. Falei, então, defini, eu quero educação física. Sério? Mas educação física? Você tem tanto potencial. Educação física. Aí foi aquilo que eu comentei no início. Falei, poxa, é uma área que eu me sinto bem, por conta até do que eu fazia durante a minha infância, minha adolescência, das práticas corporais como um todo. Falei, eu acho que eu posso contribuir. E durante o caminho da graduação, eu fui vendo que as pessoas formavam e na minha concepção, elas não apresentavam um serviço de qualidade. Então, um professor de escola, que às vezes ficava no tradicional, que a gente escuta muito rola bola, e que não fazia valer o que era o professor de educação física, o profissional de educação física como um todo. Porque era muito desvalorizado, até hoje, né? A situação vem melhorando, mas ainda é bem desvalorizado. Então, eu falei, poxa, eu quero formar futuros profissionais que vão, de fato, chegar no mercado e saber olhar para uma outra pessoa e falar, poxa, eu sou importante por isso, isso, isso e isso. Eu posso ajudar a melhorar a sua vida por A, B, C ou D. E foi durante esse processo que eu falei, poxa, para poder fazer isso, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Então, uniu uma decepção com o entendimento do contexto geral da profissão, né? Muito impulsionado pela desconfiança que eu tive em casa. E foi um caminho natural. Então, eu já estava ali no primeiro ano de educação física, falando, poxa, eu quero fazer um mestrado, quero depois fazer um doutorado, que à época não tinha aqui, né? Então, já tenho que me planejar para isso, e minha graduação inteira foi basicamente pensando nesse futuro. Porque eu acho muito... Nesse ponto, a tua história é muito diferente da minha, especificamente. Eu não entrei pensando na pós. Aliás, a pós assim, chegou no final da graduação, de fato. Eu era muito nerd, participava do laboratório. O mesmo perfil que você conhece hoje é desde os 17. Mas eu nunca pensei na possibilidade de fazer uma pós. Eu tive isso como meta. E quando eu ouço a tua história, ouvi a do Leôncio, da minha e de outros que estiveram aqui trocando uma ideia, eu falo, do cacete, cara. Para aquela faixa etária que a gente estava, ter essa maturidade que vocês estão relatando, de ter algo mais em foco mesmo, né, logo no começo, falo, putz, é difícil, porque, assim, e aí contextualizando para quem esteja aqui com a gente nesse momento ouvindo o Sadcast, esses momentos de início de curso são momentos, assim, extremamente conturbados para a maioria. Assim, para 90% do pessoal, acontece, essa conversa que a Beth relatou dos pais, eu tive igual, assim, idêntica. E o pior, assim, eu ainda sou um cara eu sou um cara meio agressivo na fala, eu não sou um cara muito salutar. Não, eu sou, assim, eu não sei ser um cara legal, entendeu? Eu tenho essa dificuldade de ser um ser humano bom, entendeu? Então, assim, eu só comuniquei, eu não tive uma conversa. Eu cheguei um dia, me perguntaram o que você quer fazer da vida, eu falei, então eu quero ser treinador de futebol, por conta disso, como eu não joguei bola na vida, o caminho alternativo é ir para a educação física, no caso, na época, ciência do esporte lá no Unicamp. E na época eu simplesmente, eu não sei, eu não tive essa conversa do tipo, pô, mas você não tá pensando em mais nada além disso, uma segunda opção, pô, você é nerd, você não jogava nem bola direito, o que você tá fazendo indo para educação física, né? O que você tá... Eu não tive essa conversa especificamente, mas eu fui tendo ela aos pedaços. Tipo assim, engenheiro, o que você acha? Engenharia, assim, terça e quinta, o que você acha?
E fui tendo essas conversas muitas vezes. Então, assim, e muitos colegas nossos têm essas mesmas conversas com relato. Né? A educação física é uma área ainda muito mal vista socialmente falando. É meio do tipo assim, poxa, eu não tenho perspectivas. Aí eu tenho os cursos que são de notas mais baixas de corte. Exato. Aí eu posso ir para educação física, posso tentar uma administração, que é outro curso também sofre a mesma piada que a gente. Entendeu? Então a gente acaba passando por isso. E, cara, você chega na graduação já com esse pensamento. Você foi do tipo popular, né, na graduação? Ou você foi do tipo mais nerd focadão? Tipo, pô, se eu preciso fazer uma pós, eu preciso gastar tempo indo para reunião de grupo, de estudo. Como que foi, assim, como foi você na graduação? Popular é um negócio que não entra no meu vocabulário em nenhum local, desde que eu sou popular, até por ser mais fechadão, a cara ruim mesmo, que eu tenho naturalmente, sem querer, eu sou uma pessoa boa, mas a cara é ruim. Então isso não treino. Mas acho que nem a parte do nerd, não. Eu ia, fazia o que tinha que ser feito do meu jeito, sabe? E ia embora. Eu era bem tranquilo. Não era o que comia todos os livros. Não tinha vida social também, não. Mas eu não ficava o tempo todo por conta de livro, por conta de grupo. Participei de várias possibilidades de atuação na prática, bolsas de extensão científica, enfim. Mas foi tudo num ritmo bem tranquilo, sabe? Nada de ser 110% focado, não. Você relatou no começo da sua fala de graduação que você teve uma vivência ruim na primeira tentativa. E aí você vai para a educação física. A educação física conseguiu sanar um pouco os traumas criados ou só foi aumentando a ferida? Então, não, esse é o ponto que pode até parecer um pouco incongruente. Na verdade, eu tive as mesmas experiências com relação a professores. E já conversando, né? Pessoas de outro curso, relata às vezes a mesma coisa. Às vezes um ou outro, tem curso que tem mais, professores que são assim, curso que tem menos, enfim. Mas na educação física, pelo menos, eu já estava pronto, preparado para isso, sabe? Eu falei, não, então não vai ter como correr e eu sei que é uma área que eu vou conseguir contribuir melhor. Porque a verdade é que quando isso aconteceu na zootecnia, eu queria trabalhar com uma área, né? Eu entrei para uma área que foi melhoramento genético. Só queria isso. E era uma época que a gente dependia muito do professor, que o professor era o orientador do aluno. O ano tal é orientado pelo professor tal. Então, tal, plano de estudo, sugestão de bolsa, enfim. E o meu orientador era justamente o professor de melhoramento genético. E foi com ele a minha principal decepção. Não cabe eu ficar fazendo um relato que é muito grande, mas ele basicamente não queria fazer o serviço dele. E ele não orientava que era a função dele ou ajudava em nada. Era basicamente ir para a sala dele e falar assim, hoje eu não estou afim de fazer, procura uma outra pessoa para te ajudar. E você vê pelo reflexo do espelho do armário dele que ele está jogando paciência. Sabe? Isso aconteceu algumas vezes. Fora a metodologia de aula, enfim, que não vem ao caso. E aí, nisso, eu já só queria isso. Já queimei minha ficha com o cara que era o que ia me ajudar com isso. E aí, na educação física, eu já me prendi às variedades que eu tinha, dos gostos, né? Eu tinha mais possibilidade de ação. Às vezes eu tinha um professor que eu sentia que não estava estimulado para dar uma aula da disciplina X, mas o da disciplina Y estava. Então, não, vou pegar aqui, que é uma boa área, eu sei que vai dar certo. E aí eu fui galgando o caminho, subindo os degraus, para poder chegar no que eu me identifico mais hoje, né, digamos assim. Esse é um ponto importante. Eu fiz umas reflexões dessas algum tempo atrás. Né? É psicóloga, né? A gente chama de psicólogo. Faz um tempo eu fiz uma reflexão, porque quando eu cheguei na universidade, assim, eu estava muito focado na parte de treinador de futebol. Assim,
Não é que eu não dava possibilidade para outras conversas. E tudo que eu achasse que fosse perda de tempo, eu simplesmente largava de lado. É um absurdo. Numa certa falta de maturidade. Mas era do tipo assim, não vou estudar isso porque eu não estou vendo a aplicação. E as coisas que eu via, mesmo que não fosse do curso, eu ia atrás. Então, pra você ter uma ideia, eu passei acho que os 2 primeiros anos, assim, pelo menos 1 ano e meio, estudando. Eu ia para a biblioteca, se eu olhar o histórico de livros alugados na biblioteca da Unicamp, você não tem nenhum de esporte. Nenhum. Você tem livro de como apresentar em público, como falar em público, aqueles livros de liderança meio... aqueles livros de liderança do tipo assim, como ser um bom líder em 7 passos, alguma coisa desse sentido. Era tudo assim. E aí começou a vir uns de linguagem corporal. Que eu cismei que era importante saber ler a pessoa, e aí eu comecei a entrar na brisa. Assim, era importante de fato ajuda. Mas assim, eu entrei numa brisa que não contemplava no curso. Então, assim, matéria vindo, assim, célula, morfofisiologia, e eu lá vendo se a pessoa cruzava a perna apontando o pé para a saída da porta ou não. Assim, inclusive é o que eu estou fazendo nesse momento, eu dou uma conferida aqui. Exato, cara. Sinal que você quer sair logo dessa conversa, assim, não mente. Pô, é mesmo? Não sabe? Eu não quero, não, tô tranquilo. O corpo fala, cara, acontece. Só falando sério agora, tinha muito disso. Então, assim, se você vai hoje à minha casa em Jacareí, na casa dos meus pais, obviamente, você encontra uma caralhada de livro desse tipo. Que eram os livros que eu, assim, juntava uma graninha e ia nesse. Tudo voltado ao futebol. E depois de um tempo, eu fui dar, assim, falei, caralho, bicho. Algumas oportunidades passaram e por não ser de futebol, eu fui deixando de lado. Assim, meio que na linha da primeira experiência que você teve. E aí eu parei para refletir. Obviamente as coisas caminharam relativamente bem, principalmente depois que eu conheci o primeiro orientador, eu tive a experiência inversa da tua. Meu primeiro orientador foi o Alcides Scarbi, era completamente inverso disso. Era o cara que auxiliava, dava apoio, que ia atrás, corria, fazia as coisas renderem. Então, assim, eu tive uma vivência diferente nesse sentido. Mas eu fui parando e falando, caramba, bicho, tinha coisa que eu... Projeto de extensão que eu podia ter me envolvido um pouquinho mais, ter dado um pouco a cara. O próprio projeto de pesquisa, às vezes a gente acaba entrando numa linha só e a gente acaba focando só ali. Então, se teve experiências que foram passando, eu fui só focando no futebol, resultado. E eu acho que talvez quem esteja vindo na sequência da gente, né, nas graduações da vida, nas pós da vida, ter esse olhar um pouquinho mais aberto. Assim, não precisa, e obviamente eu falo isso toda vez aqui, a gente não está cagando regra. Não é no sentido de faça o que a gente está mandando. Mas reflita sobre a tua prática. Então, assim, cara, dá uma olhada no teu entorno, que tem tanta coisa legal acontecendo, ainda mais no meio universitário público, né? A gente tem mais vivência. Pô, cara, assim, vai ter projeto de extensão de 300 esportes diferentes, vocês vão estar ali presentes, vocês vão ter projeto de pesquisa que vocês podem se envolver. É uma questão que eu já venho debatendo há algum tempo, de uma certa graduação, um certo momento de graduação mais ativo. De complementar, não só ficar esperando que aquele professor faça a graduação que você está imaginando ali, de passar a disciplina, você pegou, anotou, ou tirou foto, ou pegou PDF, ou qualquer coisa do tipo, e você vai embora. Cara, gasta um tempo, assim, migrando. Pô, dá uma olhada no grupo, dá uma olhada no outro, vê a linha de pesquisa, conversa com o professor. Muitas vezes não vai ter afinidade nenhuma, mas, assim, às vezes o jeito do cara já serve de aprendizado. Sim. O jeito do professor já fala, o jeito que ele trabalhou, o jeito que ele liderou, o jeito que ele organizou o grupo, pode ser do caralho para esse caminho. Tá? Então, assim, é um conselho que, assim, se eu pudesse dar para a próxima geração, eu estou ficando velho e careca, então, assim, eu, enquanto velho e careca, tenho direito a alguns conselhos a dar para a próxima geração, e conforme eu for ficando mais velho e mais careca, eu tenho mais direitos a conselhos para a nova geração. Você ainda tem cabelo ainda, então você não tem... Você tem um pouquinho menos que eu por conta dessa questão da calvície. Mas, cara, e aí
a gente está olhando para a graduação, né, para esse período de graduação que a gente estava falando, e aí você já estava na perspectiva do mestrado e doutorado, já estava na perspectiva da pós. Como que você escolhe a área da pós, o tema de pesquisa, como que foi esse contato inicial? Porque se você passou por diversas áreas, eu suponho que tenha, pelo teu perfil, inclusive, aberto diversas portas. Então, assim, imagino eu de fora que você não recebeu uma proposta. Você recebeu algumas propostas e escolheu uma dessas linhas. Como que foi esse período de escolha? O que tinha na mesa que te chamava a atenção das propostas? Como foi isso? Então, eu vou fazer a divisão natural da educação física entre duas grandes áreas, né? Licenciatura e bacharelado. Eu sou de uma grade curricular que é conjunta, que hoje em dia já não é mais, né? E que em algum momento você tinha que escolher qual seria o seu primeiro passo, se você faria a licenciatura primeiro ou se faria o bacharelado. Como eu sempre quis muito começar a trabalhar logo, e eu vi a perspectiva de trabalhar, às vezes, num salão, numa academia, de uma maneira mais fácil do que conseguir trabalhar em uma escola, que é um pontapé inicial, pensando na licenciatura, não exclusivo, né, mas inicial, eu optei pelo bacharelado. Então, no bacharelado, eu tive mais opções, que isso aí foi ali no terceiro ano, então eu tive muito mais opções do que eu tive na licenciatura. Eu tive, acho que um projeto só de vivência na licenciatura foi um projeto muito rápido. Então, eu já vim para essa linha do bacharelado. Então, eu trabalhei bastante com perspectiva de estratégia de saúde da família. Eu fui num projeto que durante 2 anos eu trabalhei direto na comunidade. Trabalhei bastante com doenças específicas de nível secundário também, primário e secundário. E eu me aproximei bastante do professor, que é o meu orientador até hoje, foi meu orientador de iniciação científica, de graduação, mestrado e doutorado, dessa área do bacharelado, que foi que me chamou mais atenção. Mas também foi estratégico, não foi somente pela pessoa, o orientador. Eu não tenho por que mentir, eu já falo que ele há muito tempo, não é só porque está chegando a hora do doutorado, é uma pessoa que profissionalmente ele me ensinou de uma maneira que eu não consigo nem mensurar, mas que é da área da fisiologia do exercício, e que dentro da área dele, ele tem 5 áreas específicas de trabalho. Então, o que eu via naquele momento era uma possibilidade maior de, com o meu orientador, transitar entre áreas diferentes. Então, isso é um ponto que até ele às vezes acha um pouco ruim comigo, que normalmente quando se fala de pós-graduação, se fala no que você falou. Pega uma linha, segue uma linha e vai naquela linha até acabar. E eu não fui assim. Eu tive uma linha de iniciação científica, tive uma outra linha no TCC, na monografia, uma outra linha no mestrado e agora o doutorado com uma outra. Então, das 5 áreas que ele tinha no momento, eu explorei 4. Algo que eu honestamente não sei se aconteceria se eu tivesse optado por outro orientador ou orientadora. Na época eu tive alguns conflitos com professoras do departamento pensando nisso. Mas aí foi mesmo nessa perspectiva, eu vi essa possibilidade, eu posso progredir aqui, eu posso aprender mais aqui, porque não tem nada que me assuste mais do que achar que eu vou ser o professor que só sabe dar aula da matéria X e não vai saber falar sobre a matéria Y, porque não tem autonomia para isso, sabe? Não pode se posicionar. Então, foi nessa perspectiva, foi pensado, e é algo que hoje eu vejo que me ajuda bastante. Isso é uma das coisas, quando a gente começou a conversar lá no começo do doutorado, e eu comentei esses dias com a Mariana, conversando internamente, batendo papo, que eu fui auxiliar numa disciplina de vôlei, e eu conversei com ela, falei, cara, tem assim, o Hamilton é um cara corajoso. Eu falei para ela, ele é um cara corajoso. Assim, mudar de linha e aceitar os desafios que ele aceitou, principalmente depois que a gente começou o doutorado, né? Putz, é uma coragem fodida. Porque, assim,
Eu tô desde 2010, então, e eu realmente comecei em 2010, de fato, em laboratório, né? Comecei já no primeiro ano em laboratório. Então, estou 12 anos ali, foi quase 13, numa mesma linha. Assim, tudo bem, teve percursos e caminhos que as linhas foram batendo com outras. Isso acontece. Mas, assim, no fato geral, é a mesma. É a análise de jogo em futebol. Eu permeei várias linhas no sentido de ir como pesquisador responsável por aquilo. Então, quando você fala, por exemplo, pô, das 5 linhas do meu orientador, eu passei por 4 delas, eu acho uma coragem fodida, cara. Acho uma coragem fodida, porque assim, é meio que zerar o jogo toda hora. Eu escutava muito isso. Não, mas você vai pegar tudo que você aprendeu nesse período e vai jogar no lixo. Eu, gente, mas não é jogar no lixo, não. Eu coloco ali numa gaveta e eu já sei que eu tenho material sobre tudo aquilo, sabe? Mas é difícil, porque você está acostumado, você fica ali 2, 3 anos numa linha. Aí você tem que, de repente, montar um projeto de algo que você não sabe praticamente nada. E aí aprender ao longo do tempo, um pouco antes, mais ao longo, é puxado, mas é gostoso. É gostoso. Cara, porque assim, e nesse comentário que eu fiz com o Mariano, principalmente da coragem, especificamente, porque assim, o meio acadêmico ele não é feito muito por corajosos. Assim, e o que eu quero dizer com isso? A gente tende a construir linhas que elas são sólidas. Então, assim, se eu vou apresentar o meu currículo hoje, por exemplo, meu caso, especificamente, eu fiz graduação em ciência do esporte, que é o equivalente à educação física, em termos de graduação, e fui para engenharia de produção e manufatura. Depois eu voltei para cá. Eu ainda preciso explicar toda a conversa que eu tenho, o que caralhos eu fui fazer na engenharia. Por mais que a engenharia seja meio maluquice no contar da história, mas assim, ela foi sobre futebol. Então, assim, se eu contar, faz sentido. Se eu contar, o cara fala, tá, entendi. É tipo a administração que você foi e fez, tá, ok. Eu lembro que na época, quando eu fui te perguntar dessa história, eu até achei que você fosse maluco, né? Você é maluco? Geralmente você me contou e eu entendi. Eu acho que a nossa amizade foi muito construída pela dúvida. Porque geralmente as pessoas elas não chegam com uma dúvida. Elas já têm absoluta certeza e só vai dali para frente. Então, que bom que teve esse. E teve o benefício, né, da dúvida. É bom que eu tive tempo para explicar. Nas outras ocasiões, geralmente eu não tinha esse tempo para explicar. A pessoa fala, maluco não. Okay. E eu acho muito legal, cara, assim. Honestamente, falando com os professores que passaram aqui, com os profissionais todos que passaram aqui, tem uma questão de se colocar no desafio que eu acho muito bacana. Acho muito bacana. E acho que falta muito na nossa área. Sim, falta muito na nossa área. Você sempre teve esse perfil do se colocar num desafio? Assim, você gosta disso? É aquele frio na barriga do tipo, puta, aqui, não sei nada do que está aqui na minha frente. Você acha legal? Cara, isso eu posso te falar com certeza, que na parte de ensino, de conteúdo, eu acho muito importante eu estar sendo desafiado sempre. Eu acho muito importante. Eu sinto até em algumas situações cotidianas mesmo, vai mantendo uma rotina. A rotina é algo que me deixa maluco, eu fico inquieto com a rotina. Apesar de eu ter meus hábitos e tudo, mas rotinas que são mais fáceis de moldar e que eu sei que vão me ajudar no crescimento, seja pessoal ou profissional, são coisas que eu sempre busco muito, pelo menos nessa concepção de ensino, na parte teórica. Alguns conceitos práticos, coragem de sair, explorar o mundo. Isso eu ainda não tenho, não. Ainda sou bem do medrosão para isso. Mas nessa área acadêmica, eu gosto. Eu me sinto mais completo como pessoa quando eu posso discutir sobre outros temas, sabe? Temas variados, que bate muito no que eu falei agora há pouco. Então, é satisfatório para mim. Então, por isso que eu gosto de estar sempre procurando. Então, eu gosto de saber de linha de pesquisa de outras pessoas. A gente já conversou muito sobre a sua linha de pesquisa, por exemplo. Mas eu estou conversando com o Léo, estou conversando com alguma outra pessoa que é de outra área. Eu gosto de saber como que funciona, eu sou curioso, eu quero entender. Eu acho que é algo que é benéfico para todo mundo no final das contas, sabe?
Então, para mim, esse conceito de fez mestrado na área X, doutorado na mesma área, é especialista nisso. É tipo um médico que você fala que é médico, é especialista no dedo mínimo da mão esquerda e não sabe conversar com você sobre o da mão direita, sabe? Eu acho um absurdo e foi nessa concepção que eu fui pegando. Eu acho muito importante as pessoas ouvirem isso, porque em muitas das conversas, o que tem surgido é do tipo assim, a educação física chegou num ponto, a educação física e pesquisa de maneira geral, mas mais voltada à educação física por conta do ambiente, das conversas que a gente está tendo. Tem chegado num ponto que as pessoas não identificam a importância da nossa área, basicamente. Quem nos contrata não identifica a importância. A gente mesmo, enquanto área, não identifica a própria importância. A gente tem uma dificuldade muito grande em vender o nosso peixe. Assim, vender honestamente, não é nem mentir para uma venda, é vender honestamente. A gente tem muita dificuldade. E uma geração que está chegando, e eu conversando com alguns professores, é um tema recorrente e eu acho que é uma dúvida que todo mundo está tendo, meio no mesmo período de tempo. Que está chegando uma geração nova com uma sede nos conteúdos que a universidade não oferta. Não oferta. E ela não oferta nem o espaço da dúvida. Sim. Ela não oferta do tipo assim, beleza, eu não sei, você não sabe, vamos atrás. E também nunca vai atrás. O cara ou ele vai sozinho e se vira. Porque se ficar esperando. Ele fica meio que louco. Assim, é o louco, é o outsider mesmo. É o cara que vai atrás de uma linha e ele vai encontrar um professor que vai dar uma abertura, sim, encontrar esse professor. Sim. Ou senão você entra no currículo tradicional e aí você senta a bunda na carteira, passa 4 horas ali anotando conteúdo, pegando PDF, tirando foto da lousa da professora escrevendo, qualquer coisa do tipo, vai para casa, decora aquilo para uma prova, faz uma prova, aplica e vai embora. Então, quando você conta esse caso do tipo assim, fui numa linha, já me consolidei ali, que você foi bem, senão você não estava percorrendo o caminho. Né? Assim, você estava subindo os degraus ali da pós-graduação, se não fosse bem. Aí você, vou mudar. Aí já era toda aquela conversa, tipo, caralho, mas pra que você vai mudar? Você tá consolidado, porra, você não sabe o trampo que dá. Pô, você já participa de congresso, você já conversa com os pares da sua área, é impressionante pra não falar que é ser humano. Acho muito engraçado isso. Você não já conversa com seus pares, pra que você vai mudar os seus pares? Não tem o menor sentido. Aí você vai e muda de novo. E muda de novo. Cara, eu acho assim, muito do caralho, porque eu acho que é um espírito de alguém que pode ajudar muito essa próxima geração. Saca? Eu vejo... Perdão. Não, pode falar. Eu vejo muito assim também, sabe, Iago? Porque eu tive muitas relações profissionais ao longo disso, sabe, desse processo. Eu não fiquei muito fechado, por exemplo, só com a educação física. Na graduação, eu participei de um projeto integrado, que era multidisciplinar. Então, eu tinha a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu sei que depois de formado eu não teria. Então, que é trabalho direto com médico, trabalho direto com enfermeiro. E eu aprendi muito com isso, pontos de vista, perspectiva. Por que você interpreta dessa maneira? Por que você age assim? E você vai somando isso tudo influencia no seu trabalho, na sua ação profissional. Hoje, eu atuando externamente, principalmente como personal, eu pego muito do que eu aprendi no mestrado, que foi na nutrição esportiva, e eu tive contato direto com o nutricionista, e eu pego muito do que o nutricionista me fala para poder entender o que se passa com um aluno. Não para poder passar dieta, pelo amor de Deus, nós somos as pessoas mais críticas com isso. Mas para poder entender, sabe? Entender uma ação ergogênica, entender um processo dietético, como é que funciona, como é que eu tenho que colocar o meu trabalho ali, como é que vai encaixar melhor. E agora no próprio doutorado eu tive mais contato com gente da educação física, mas uma perspectiva totalmente diferente, sabe? Gente que é do esporte mesmo, gente que trabalha com ensino médio, sabe? E eu vou pegando um pouquinho de cada um, não é só da linha de pesquisa em si. É um profissional diferente aqui, uma perspectiva de trabalhar com um orientador diferente, sabe? Um aluno diferente. Então, cara,
Eu falo com todo mundo que me pergunta, educação física, você acha um bom curso? Eu falo, independente de ser educação física ou não, qualquer curso, você tem que explorar o máximo. Porque o momento que você está dentro de uma instituição, seja ela privada ou pública, é o momento que você pode aproveitar que você vai ter oportunidade. Porque se você deixar para procurar oportunidade depois que acabou, aí vai ser difícil. Então aproveita o máximo mesmo, explora o que você já falou anteriormente também. Explora, vai atrás, aproveita as oportunidades, não deixe passar, porque depois fica mais difícil. Depois você vai ver, você está num foco tão específico e às vezes você não consegue se abrir para outras oportunidades porque você nunca se permitiu, que tudo fica mais complicado. Agora que eu falei, ficou até parecendo que eu estou falando do seu caso meio negativo. Mas não é não, estou falando de uma boa. Tem uma pagar, bro? Não é para ter não. Estou falando no geral. Eu nem edito esse negócio, pá. Eu coloco vinheta de entrada e saída e acaba a edição. Não, mas a verdade é essa. Se você viveu isso, eu imagino que seja algo. Você mesmo falou, poxa, eu perdi uma oportunidade que eu estava tão focado. E às vezes surge uma vontade que você não imaginava. Sabe? Eu tive projetos com pessoas com necessidades especiais. Poxa, na hora que eu entrei em educação física, eu falava, gente, eu vou correr disso, eu não vou saber lidar. Sabe, o medo, chegar a minha vez, como é que eu vou fazer? E passar por isso, pô, e saber que não, na verdade, você aprende. Pô, sempre nesse ritmo aí, vou sempre nessa aí, desafio, procurar, explorar. Eu sou nessa linha. Cara, porque assim, e aí só para deixar um exemplo disso que você falou, e eu concordo plenamente, na nossa geração, pelo menos a geração que passou de 2010 para frente, até 2014 aproximadamente, foi uma geração que teve muita possibilidade, por exemplo, de intercâmbio. Sim. Então, foi uma geração que teve assim, bolsa para ir para fora do país a rodo. Assim, tinha muita coisa. E eu era muito focado em laboratório. Eu era o cara, eu já contei isso com a Aninha, contei isso aqui. Eu era um cara que a gente tinha na Unicamp, assim, a Unicamp e a FCA, eu cheguei no segundo ano. Não cheguei no primeiro, cheguei no segundo ano. Então estava vazio. É o segundo ano de uma instituição nova. Sim. Então, assim, não tem ninguém. Tem o pessoal do primeiro ano, e aliás, a escolha foi justamente por conta disso. Eu cheguei, olhei a lama, porque estava no barro, não tinha quadra, não tinha porra nenhuma. Eu olhei a minha cabeça metódica, como sempre. A conta que eu fiz foi, cara, tem menos gente por vaga de laboratório. Você tem menos gente na disputa. Entendi. Porque eu estava para passar na USP, estava para passar na Unicamp Campinas, Barão Geral, e estava para passar na Unesp. Sim, a Unesp era quase certeza, a Unicamp ia ficar muito provavelmente na quinta, sexta chamada, alguma coisa no sentido. E a USP, assim, se Deus ajudasse, na 10ª, 7ª chamada para entrar. Mas assim, eu fiz as contas e falei, pô, dá para entrar. Se eu tiver um pouquinho mais de paciência, eu consigo entrar nessas que estão mais consolidadas. Mas ali quando eu cheguei e pisei no barro, eu olhei e falei, putz, não tem alunos acima, hierarquicamente falando. Sim. Falei, então se eu chegar aqui e ofertar o que eu tenho, o professor tem demanda, ele vai precisar de mim para tocar o laboratório. Então eu entrei na onda de laboratório desde o primeiro dia. Eu não fui em festa, eu não fui em porra, eu ficava acordado de manhã, 6 horas da manhã, eu estava na porta da universidade, saía lá 11 horas, meia-noite. Todo dia, de segunda a segunda. Uhum. E ainda ficava puto quando não deixava. Assim, queria mais. Não, cara, pra você ter uma ideia, tinha um laboratório de fisiologia, assim, eram salas de aula que eles tiraram as carteiras para alocar os laboratórios, enquanto não produzia o espaço específico para os laboratórios. Uhum. Tinha dias, olha o nível da loucura do cara e por que ele é careca. Tinha dias de competição, na minha cabeça, que era assim, ficavam as luzes acesas, então você sabia quais laboratórios estavam trabalhando, né? Pela luz acesa. Uhum. Pessoal, a gente está gravando em Viçosa, então, do lado da minha casa, só para contextualizar o ouvinte, tem uma autopeça que de vez em quando ela testa se o alarme funciona. E como o teste do alarme é só com som, por uma obviedade muito grande do destino, de vez em quando vocês vão ouvir algum barulho ali no fundo, muito provavelmente em breve. Tá? Eu juro que quando eu não estiver falando, eu corto o som, mas assim, algumas vezes vocês vão ter que ouvir junto com a minha fala.
mas vai ficar aqui sem edição nenhuma, pra você ver o como eu sou bom nessa edição. Mas voltando ao assunto, tinha pontos que eu esperava desligar a luz dos caras. Entendi. Eu ficava até a última, assim, e ficava até assim, laboratório lá, meia-noite, passou o segurança. Licença. E aí? Vocês não vão sair, não? Assim, estamos fechando a bagaça. Não tem casa, não tem família. Não tem casa, não tem família. Não tem um Tinder funcionando, nada. Aí a gente refletia enquanto pensava. E aí, nesse sentido, eu esperava sempre a luz desligar. Se a luz da fisiologia não desligasse, eu ficava até desligar. Aí eu desligava, dava 2 minutos que eles desligaram. Agora me fiz entender. Agora eu saio. Então, assim, eu fui muito desse cara focado a ponto de perder essas oportunidades. Uhum. Que quando, tipo assim, vai para Portugal, ou era Portugal, ou Espanha, geralmente, que estava ali tendo um boom muito grande, vai para Portugal, vai para Espanha, e falava, caralho, bicho, vou para quê? A minha cabeça era do tipo assim, mas eu deixo o laboratório? Você sente que tá preso ali, né? Eu largo essa linha? Pô, mas eu vou para Portugal e fico 6 meses. Lá eu sou mais um. Imagina que eu vou chegar na Universidade do Porto com a moral que eu tenho aqui. Nunca. Mas nunca na vida que eu vou chegar na Universidade do Porto, sei lá, o Garganta vai estar lá, vai parar para... Assim, ele pode ser muito educado comigo, muito gente boa, não estou nem duvidando que eu seja. Mas assim, eu não teria a moral de ser o primeiro aluno do laboratório do Garganta. Sim, verdade. Eu te entendo. Então assim, nessa perspectiva, e aí, de novo, é o ponto que eu vou sempre ressaltar, cada um tem uma vida diferente, cada um vai refletir por um caminho diferente, cada um vai ter uma outra perspectiva, até interna, né, de necessidades pessoais que você tem para suprir naquele cenário. Sim, claro. Mas, assim, reflitam quem esteja nos ouvindo agora, porque há pontos positivos e negativos nesse processo, para ambos os lados. No desafio, a gente está falando aqui, fala, pô, vamos nos desafiar. Tem gente que não aguenta. Não. Tem gente que, assim, se não tiver a rotina do dia a dia bem detalhada, o cara entra num parafuso pesado. E tem gente que odeia a rotina, de fato, né? E vai se desafiar. Então, assim, eu acho muito legal ter 2, 3 perspectivas diferentes. Para quem esteja na graduação agora, nesse exato momento, para quem esteja lá, tenha a clara noção de que o que está vivenciando, primeiro, não é uma história única, no sentido de aqueles problemas já foram passados por muita gente, e que tem um certo conforto em passar por esse sofrimento. E, de fato, sofre-se. De fato, é pesado. Mas, assim, se vocês conversarem certinho com as pessoas e forem trocar uma ideia com pessoas mais velhas que vocês vão encontrar nessas pessoas vivências parecidas com a de vocês. E aí, esse sofrimento da nossa geração que a gente passou, pode ser que sirva para que você sofra menos aí do outro lado. E aí você faz esse ciclo de novo. Até a gente diminuir e ter sofrimentos diferentes e novos. Vida sofre-se. Não é esse o ponto. Mas assim, a gente sofre por maneiras diferentes. Sim, isso é uma maturidade. Então, assim, justamente isso. Muito do que eu falo dessa questão de aproveitar, de explorar, das chances, não sei se a gente vai voltar a ter um período igual a esse de 2014 para frente, não sei se vai ser uma realidade novamente, mas muito se dá por conta do medo que eu tive de aproveitar uma dessas oportunidades. Sabe? Hoje eu enxergo que, mesmo tendo passado por muita coisa dentro da UFV, se eu tivesse saído em algum momento, isso seria uma experiência imensurável para mim, sabe? Eu vejo, a minha irmã teve a oportunidade de sair, ficou 1 ano e meio fora, e isso criou uma coragem nela de ficar inquieta. Saiu, voltou para cá, formou, já procurou sair de novo, fez uma pós-graduação fora, e eu tenho certeza que foi uma experiência gerada por conta disso, sabe? Que é algo que eu vejo a minha irmã e falo, poxa, queria ter passado por isso aí, que isso seria bom para mim. Mas, você falou, são experiências, tem que ir aprendendo, conversando. É muito importante sempre tendo esse contato para poder saber como agir. Claro que cada situação é tratada de uma forma, cada um se vê da maneira como é a sua realidade,
mas ter esses pontos de vista diferentes é sempre fundamental nesse processo. E, cara, me diz uma coisa. O senhor é inquieto. Uhum. O senhor gosta de ir para diferentes linhas de pesquisa e não necessariamente precisa ter uma só. Sim. E o senhor hoje vive num mundo acadêmico que quase te obriga, quase te aponta a arma na cabeça para que você tenha uma só. Sim. Que vai te exigir rotinas de departamentos burocráticas extremamente chatas. Como que você se vê no futuro com essas linhas divergentes entre a profissão e o gostar? Ai, cara. Pergunta filha da puta, eu sei. Honestamente, eu me vejo pensando numa função de ensino, você quer saber? Geral. Pensando numa função de ensino, onde, claro, meu objetivo de fazer um doutorado é ser um professor de ensino superior, eu me vejo muito menos vaidoso do que os profissionais que eu vejo hoje. Eu uso o meu próprio exemplo. Eu tive esses convites para pós-graduação, alguns convites geraram até alguns desentendimentos, comentários do tipo, você quer ir com fulano? Então vai com fulano. E depois acabaram gerando uma alteração no contato, que era bom e depois ficou ruim, enfim. Eu me vejo muito diferente disso, porque hoje eu entendo o quanto esse processo de troca de informações é fundamental. Então, eu me vejo mesmo uma pessoa, um professor que vai estar sempre incentivando isso no aluno. E eu trouxe até esse ponto positivo que é da área acadêmica de focar, de ser mais minucioso, detalhista. É algo que eu trago muito para a minha prática cotidiana, em termos de atuação como personal. É algo que eu puxo bastante, eu sou bem minucioso, eu sou bem detalhista com isso. São pontos que eu trouxe para o mundo acadêmico, principalmente gerado por conta da escrita de material, né? Tem que tomar cuidado, não pode errar, metodologia, estatística, tem que estar tudo muito ali. Então, eu trouxe muito disso para a minha parte de atuação extra, além da área acadêmica, digamos assim. Então, eu me vejo uma pessoa que, sei lá, eu acho que eu não sei, é uma pergunta difícil, cara, é uma pergunta difícil. Eu me vejo aproveitando aquilo que eu acho que eu tive de bom da minha vida, sem excluir aquilo de experiência negativa. Até pelo processo de ensino, ele é muito moldado por isso, né? Sua realidade é unida com a realidade das pessoas que você está se envolvendo enquanto professor, os docentes e discentes ali num grupo, sabe, conjunto, onde eles se entendem e eles contribuem para uma formação geral. Então, eu me vejo dentro de uma perspectiva um tanto quanto diferente da que eu passei, na verdade. Cara, eu acho muito bom, e eu faço essa provocação nesse sentido pelo seguinte motivo. Eu acho que a nossa geração, especificamente, eu obviamente estou fazendo uma questão mais ampla do que só nós dois, né, uma geração inteira. Eu acho que a nossa geração ela tem algumas reflexões e algumas críticas ao cenário atual da pesquisa que eu ficaria muito frustrado se a gente chegasse aos 40 replicando aquilo que a gente criticou durante a nossa geração. Eu ficaria muito frustrado. Então, quando você fala para mim dessa questão das diferentes linhas, de estar inquieto, eu falo, puta, espero muito que a universidade, de maneira geral, ou os meios de trabalho da educação física, de maneira geral, não tentem te limitar. Porque é um exemplo muito bom, de fato. É um exemplo muito bom. É um cara, e eu estou falando que eu já conheço, a gente já conversou sobre linhas de trabalho de cada um aqui, né? A gente já conversou entre a gente, né, especificamente. Eu sei da tua competência. Então, assim, eu sei que, apesar das pessoas poderem olhar com uma cara de desconfiança para as mudanças de linha, eu sei que você fez muito bem cada uma delas. Você passou muito bem por cada uma. Então, você fala, puta, cara, seria um puta exemplo. Assim, um puta exemplo e uma puta intervenção que, de fato, teve na prática. Assim, essas dificuldades que um cara vai ter, ou uma menina vai ter,
de graduação que chega para você e fala, putz, eu não tenho 3 ideias diferentes, e 3 linhas diferentes na cabeça, eu não sei o que eu faço. Você é um cara que pode, de fato, orientar. Você passou por aquele caminho de ter as diferentes ideias, ter que escolher uma naquele momento, engavetar outras 2. Então, assim, eu acho muito importante isso, de fato, de ter gente no meio acadêmico, que o meio acadêmico comece a se abrir para essas possibilidades. E aí eu acho muito, linkando os papos, né, porque a gente vai linkando às vezes o que a gente está ouvindo. Eu ouvi muito isso da Claudinha, por exemplo, também fiz a conversa com ela, da questão da extensão, da importância da extensão. Que aí é uma parte que a gente ainda não valoriza, daí eu estou falando sistema educacional como um todo, não só educação física. A gente não valoriza, mas é um espaço de criação muito único. Um espaço de criação muito único. E para além da pesquisa, para uma devolutiva social, de fato. Sim, né? Que devia ser muito mais explorado mesmo, né? O fato da instituição ser pública, principalmente das instituições públicas, né? Isso devia ser um fator que devia ser mais explorado. Você ter esse retorno, não é um retorno que você pode olhar só para... vou olhar só para o Iago, o estudante que vai se formar futuramente. Como que o Iago pode contribuir? É uma vertente que eu tenho. E é uma prática que você gera uma reflexão muito grande no próprio aluno de graduação. Sim. Porque é ali que você vai... Aquela preocupação que você falava lá no começo da nossa conversa, de uma intervenção qualificada, você só vai ter esse acesso e esse, de fato, ensinamento no dia que esse cara tiver o problema. Você só aprende a jogar jogando. Sim. Não adianta. Então, assim, na hora que o teu aluno de graduação estiver no meio do projeto de extensão e ele falar, putz, eu não sei, vai ser o momento ideal pedagógico para você chegar e falar, olha, eu já passei por isso, já aconteceu isso, isso aqui, isso daqui, e podemos tirar isso daqui por diante, para você refletir ou para você replicar. Para ele criar a autonomia dele, de agir. O processo de ensino, na minha visão, é justamente esse. Tem que criar essa troca de informação, o momento específico, e o aluno criar essa autonomia. Aprendi, é assim que eu vou fazer, e é algo que você vai replicar para as suas situações diárias, né? E isso tudo eu acho muito importante a gente levar em consideração, porque é um olhar para o aluno mais do que necessariamente para o cumprimento das regras do curso. Eu sou da visão que o povo fala muito, tem que passar em prova. Eu tinha muito essa visão, nota em prova. Se você não for bem na prova, 60%, enfim, a nota de corte. Se você for abaixo disso, você não serve para nada. Desculpa, mas é um merda. Tipo, não é assim, sabe? Tem muitos outros fatores que tem que ser considerados. A gente tem muito que aprender ainda. Eu acho muito do que você comentou algumas vezes, às vezes tem muita limitação do curso. O curso como um todo te limita. Não faz parte da emenda, não pode colocar, que não sei o quê. Aí fica tudo muito engessado e o processo ele acaba sendo prejudicado. Sim, e eu até brinco algumas vezes, eu já fiz as brincadeiras já com você já, que eu acho que a vez que eu mais aprendi de futebol foi na engenharia. Né? Assim, cara, aprende-se pela pergunta mais básica. Sim. Não pela pergunta mais complexa. Uhum. Então, assim, quando chega um cara que é engenheiro, que ele assiste o futebol de domingo, ele olha pra minha cara e fala, cara, por que eu tô vendo isso no jogo e você não? Pô, você considerou isso? Pô, que legal. Eu nunca pensei nisso. Mas você já pensou em tal coisa? A primeira reação que você tem é do tipo assim, caralho, esse cara não estudou o que eu estudei. Faz parte, é a primeira reação natural. Você tem uma aversão àquele questionamento. Depois você para pensar, você fala, cara, por que eu não considerei? E aí não é que você tenha que considerar, de fato. É que você entra num nível de reflexão que você sustenta a reflexão por qualquer ângulo. Sim. Você não passa simplesmente a delimitar a sua reflexão pela tua linha de pesquisa. Assim, você não fala, não, dessa parte eu não discuto. Por que você não discute? Quem que você acha que você não sentar a bunda e discutir sobre isso? Pô, eu trabalho, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com futebol. Cara, é impossível chegar em qualquer lugar, anunciar, falar, pô, trabalho com futebol, e não aparecer 5 caras de torcida, falar, o que você acha do meu, e completa com o time dele. Com certeza.
É impossível, cara. E eu tenho que saber. Assim, não é que eu tenho que saber o que eu acho do time dele. Mas se eu vir um cara de futebol que fica preso em laboratório e que eu não sei o que está acontecendo no mundo do futebol, porra, bicho. Uhum. Em que momento que eu vou ensinar para a pessoa? Se eu não estou na mesma vibe que ela? Exatamente. E é o processo. Tem que lembrar que você está no mundo acadêmico fazendo uma pesquisa, mas para se tornar um professor, você tem que ter essa capacidade de ensino. Se você de fato não se insere, como você falou, você é o ratão só do laboratório, né? Esses dias eu estava conversando com um aluno de graduação, eu estava tendo dificuldade de. Eu usei esse exemplo numa conversa particular com a Claudinha. Não foi para o vídeo. Ele falou assim: pô, Iago, não sei escrever artigo, tá foda, porra. Eu nunca sei escrever artigo. Falei, cara, posso testar uma coisa contigo? Pode. Falei, show, vamos testar então. Vamos, porque o tio tá acordou inspirado hoje, tomou café pra cacete, o tio tá. Vamos, agora vamos. Falei, você assiste Big Brother? Ele, o quê? Falei, a pergunta foi simples, você assiste Big Brother? Ele falou, assisto. Só como essa conversa vai ficar temporal em algum momento, é o 22, tá? Só pensa assim, por exemplo, faz sentido. Ele falou, assisto. Aí eu falei assim, você achava Jade Picon meio assim, patricinha? Ele falou, sim, claro. Achei. Então vamos lá. O que é uma pesquisa científica? Eu não sei. Excelente. Você tem uma hipótese aí, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, qual que é a tua hipótese sobre a Jade Picon? Ele falou, minha hipótese é que ela é uma patricinha. Eu falei, você comprovou? Ele falou, não. Até ela entrar no Big Brother. Não. Eu falei, então. O que é uma introdução geral? A introdução geral é quando você começa a apresentar o teu problema de pesquisa, até chegar nesse questionamento. Tá. Só que aí você vai elencar as coisas de uma coisa maior para menor. Ser uma patricinha, o julgamento da sociedade, lá, são coisas maiores. Patricinhas no Big Brother são coisas menores. Você tem um grau de especificidade na construção do argumento. Aí você vai apresentar o problema de pesquisa. É ou não é? E aí você traçou um modelo. Esse modelo de análise para saber se é ou não é a metodologia. Sim. Quando você olhar, você vai relatar aquilo que você está olhando. Isso chama resultado. Quando você começar a ter um conjunto de resultados que vai te sustentar a fala, para a conclusão, depois mais à frente, você vai perceber que você vai precisar conversar com seus pares. O que é conversar com seus pares? Nada mais é do que o espaço da discussão. Então, sabe aquele grupo de WhatsApp que você tem? BBB 22? Que você tem lá todo mundo ali xingando todo mundo? Aquilo é o famoso grupo de discussão dos tempos modernos. Sim, sim. Então eu chego ali e começo a organizar uma mesa redonda sobre Big Brother. O que cada um viu ao olhar da sua maneira aquele ponto? Cada um viu isso. Pô, teve gente que não assistiu o 22, mas assistiu o 21, e a patricinha do 21 supõe que era outra pessoa. E aí você começa a apontar qual é a limitação da visão da outra pessoa, o que ela converge ou diverge da sua, o que ela complementa a sua, e aí você vai discutir. E uma hora você vai concluir. Ou seja, você vai responder se ela é ou não a patricinha. É isso. Aí ele olhou para minha cara, deu esse tempo de silêncio. Cara, ele me explicou como escrever um artigo com Big Brother. Big Brother, eu falei, pô, tem vários exemplos. Se quiser, a gente vai ao infinito aqui. Big Brother é rendimento. Big Brother foi o que eu pensei de manhã agora vindo pra cá. Eu estava mais tranquilo. Aí ele parou e falou assim, cara, a primeira vez que me faz a explicação com Big Brother. Ninguém nunca usou isso, né? Ninguém usou isso. Né? Falei, cara, mas não é esse o ponto. É que assim, se eu parto do meu conteúdo como importante e foda-se o aluno, sim, eu tiro a individualidade dele. Justo, é isso. Assim, e você vive, eu acho muito isso, mais do que eu, inclusive, na questão do personal. Que por mais que cheguem e te contratem para dar o personal, você tem todo um processo educacional ali partindo da vivência da pessoa. Sim. Mais do que da tua aplicação em si, mais do que o protocolo ou não protocolo, mais do que do teste ou não teste. Você já teve essas vivências e como foi para você ter essas vivências de
ter que lidar com esse ser humano muito único e você ter que ter uma intervenção qualificada e efetiva. Como foi isso para você? Então, você foi falando, eu fui lembrando. Eu tive, porque já não é assim. Na verdade, tenho e eles eram, mas não são mais. Alunos que eram o famoso analfabeto sinestésico. Pessoas que nunca tiveram práticas corporais e que às vezes você está no meio, quero começar a fazer uma academia. A pessoa não sabe, não vou nem falar de caminhar na esteira, porque caminhar na esteira, apesar de ser fácil, às vezes pode envolver outras questões, mas a pessoa não consegue pegar um peso e fazer um determinado exercício, por menos complexo que ele seja. Pegar o exercício considerado mais simples. A pessoa não conseguia fazer. Faz uma flexão de cotovelos, só a flexão de cotovelos para a rosca bíceps, a pessoa não conseguia fazer. Então é todo o processo para você ensinar como é que funciona o movimento, como é que adapta. As pessoas não conseguem de jeito nenhum buscar estratégia. Que estratégia que eu posso utilizar que vai favorecer o aprendizado, com base no que ela faz, sabe? Como é que é o dia a dia dela, o que você pode comparar? Você faz as atividades no seu dia a dia, é a mesma coisa, puxa para cá, vamos ver como é que fica, vamos, sabe? E explorando em função do dia a dia da pessoa e das habilidades que ela já tem, ou que não tem, precisa ser ensinado. Então, cara, é muito disso, acontece muito isso, sabe? É mais normal do que as pessoas imaginam. E tem gente que me relata, essas próprias pessoas na época me relatavam muito, falou assim, eu já tive um personal, ele falava comigo, faz assim. Aí eu não conseguia fazer, aí ele pegava e falava, vou de exercício então. Vamos fazer outro. Aí esse processo vai gerando um desgaste, porque querendo ou não a pessoa, poxa, o cara não quer me ensinar, ele é professor, ele é para isso, não quer me ensinar, e aí acaba voltando para a crença popular, né? Não vão valorizar, por quê? O cara fica na academia, mas não quer dar aula, não sabe ensinar, não quer fazer. Enfim, a gente vai trazendo muito disso para o ambiente, sabe? Tem que saber todo... Eu tenho, para mim, uma coisa que eu coloquei na cabeça, foi quando eu comecei a licenciatura na UFB, antes de entrar no mestrado. Eu acabei entrando no mestrado, enfim, concluí por fora depois, mas o professor falou e ficou muito na minha cabeça, que é óbvio, mas não povoava a minha mente, é que todo ambiente é um ambiente de ensino. Todo. Você pode extrair, você não precisa ser o chatão da roda que vai transformar tudo num ensino, não é esse o ponto não, né? Precisa ser o chatão da roda não. Mas você entender que em todo ambiente você pode aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa. Sabe? E aí sua cabeça, pelo menos a minha, ela mudou muito quando eu tive essa perspectiva. Sabe? De parar de pensar que não, é o que eu sei, eu vou falar o que eu sei, a pessoa tem que reproduzir, ela vai reproduzir, porque se eu consigo, ela também consegue. Se eu fiz, ela também pode fazer. E aí entender que você tem que conhecer essa pessoa para aí sim buscar uma melhor estratégia. Então, eu levo isso para a vida. Eu uso esse exemplo de personal, mas isso é algo que bate muito em várias esferas. Sabe? Isso é extremamente importante, porque a gente acaba... Essa crítica é meio pesadinha, mas a gente acaba, em detrimento dos protocolos, a gente acaba matando a individualidade para satisfazer o nosso ego. Sim. Então, assim, eu tenho um protocolo de aplicação. Poxa, a pessoa não sabe fazer. Sai da minha amostra. Isso acontece muito. Muito. Por quê? Porque ele não pode fazer... Eu lembro um menino, uma pesquisa que eu fiz, e aí eu vou utilizar a expressão da professora que tinha na Unicamp, eu não vou entrar em detalhes na pesquisa, né, obviamente. Ela utilizava a expressão congela, que é ali que eu já fiz a conversa, já vai ter saído já, provavelmente. Ela já sabe que eu estou roubando os bordões dela. Então, assim, eu fiz uma pesquisa com futebol, congela, e nesse sentido, nessa pesquisa, teve uma situação muito legal. Tinha um menino, ele tinha zero vivência com futebol. Zero. E aí tinha uma bola que saía assim na linha de escanteio, era um joguinho reduzido, era menor espaço, saía na linha de escanteio, e ele saiu da área de goleiro e vrava com a mão. E a gente já tinha explicado isso para ele, já. A gente já tinha falado em aula. E aí eu notei um desespero geral de quem estava fazendo a coleta comigo, que parecia que tinha caído um meteoro no meio do campo, assim, fazendo, assim, evacuar todo mundo rapidamente, saca? Uhum.
Aí eu não entendendo, falei, mas assim, o que aconteceu? Tinha múltiplos campos, né? E eu estava acompanhando, passando por eles. Né? Sim. Aí, não, porque ele pegou a mão na bola, e fora da área. E eu falei, tá bom, marcou a falta. Não, eu falei, marca a falta e inicia o jogo, tudo bem. Depois você explica para o menino, você chama o menino de canto, acabando o processo, obviamente tem as questões protocolares de pesquisa, né? Não dá para sair parando. Explica para o menino que não pode fazer, deixa o jogo rolar, na hora que parar você faz a intervenção. Falou, ó, aqui não dá para sair, aqui tem a regra do jogo, você faz a intervenção. Mas ali naquele momento eu falei, caramba, bicho, puta oportunidade de aprendizagem que o moleque tinha. Sim. Ele cometeu um erro, todos os alunos que estavam ali perceberam que ele cometeu aquele mesmo erro. Ele se questionou do tipo, o que de errado eu fiz? Ou seja, eu não teria nenhuma oportunidade melhor, pedagogicamente falando, de fazer um processo de intervenção. Sim. Porque se eu forçasse ele a cometer o erro, ele não entenderia o erro que ele cometeu. Se eu simplesmente falar assim, não pode, ele sairia com a mesma reflexão. Sim. Que é, estou só obedecendo o professor. No dia que ele não estiver na minha frente, eu faço isso. Eu falei, caramba, que puta oportunidade, esquece a pesquisa. Não precisa. Assim, vocês estão querendo fazer pesquisa para quê? Para ter interferência na prática. Mas vocês estão no meio prático, vocês estão esquecendo de fazer interferência já? Sim. Você não precisa criar essa linha, você pode fazer no seu dia a dia, de fato. Eu concordo. E pode ser muito, assim, muito bom o aprendizado, né, em diferentes níveis. Obviamente, sem entrar em detalhes de todo esse processo. Mas pode ser muito bom esse aprendizado, né, de fato. Sim. É o que você falou, você tem que saber analisar. Você tem essa perspectiva da pesquisa, tem o ponto de vista metodológico da pesquisa, não podia acontecer, mas, pô, você tem o ponto de vista individual, sabe, da pessoa que está trabalhando com você. Aí, irmão, o dia que a pessoa que está trabalhando com você for menos importante que uma pesquisa, aí você pode saber que você vai ser ruim em algum lugar, mas não foi na faculdade, não, foi como ser humano. Eu ainda sou muito favorável, eu falei isso para a Claudinha, não para a Claudinha, mas na conversa com a Claudinha, porque a Claudinha não precisou ouvir isso especificamente. Eu falei, olha, eu sou muito favorável às sessões de psicologia. Falta terapia no mundo. Falta, tem uma leve sensação, assim, esse atual cenário que a gente está. Uma única intervenção muito bem feita da universidade, propondo psicólogos ou psicólogos nesse meio, já ajudava pra caramba. Faz um rodão, né? Vamos pegar lá no Recanto da Cigarra, tá todo mundo microfone no meio. Uma roda de violão resolvia tantos problemas na universidade. Uma roda de violão resolvia tanta coisa. E, cara, caminhando para o final da nossa conversa, até pelo horário, você tem outro compromisso também, eu queria te ouvir daqui para frente. Quais são os teus sonhos? Eu faço umas perguntas pesadas. Não, a gente está na risada na resenha, mas eu vou apelar na pergunta. Mas é bom porque às vezes são perguntas desse tipo que a gente abre o olho, né? Porque às vezes a gente tem um objetivo, mas quando está chegando o momento final, que é a nossa situação, né? Realmente vai acabar o seu doutorado. E aí? Então é bom ter essas perguntas para poder questionar. Mas em relação a sonho, para mim é muito simples, Iago. Eu quero ser um professor de ensino superior. Eu quero... Para mim não importa. O meu orientador fala uma coisa, que eu já também ouvi de outras pessoas, que eu quero ser a pessoa que vai estar numa sala de aula, vai dar a melhor aula da minha vida, a cada aula. Uma aula depois da outra, eu quero que uma seja sempre melhor que a outra, e que vai deitar a cabeça no travesseiro com a consciência extremamente tranquila de que deu o seu melhor, e na esperança de que o melhor seja o suficiente para mudar a cabeça ou a vida, o entendimento de nem que seja uma única e simples pessoa dentro do ambiente de sala de aula. Isso para mim é claro. Eu gosto muito da área, como já falei, eu adoro trabalhar. Eu gosto muito de ter aluno de personal. Gosto muito, às vezes, trabalhar na formação de pessoas, sabe, saindo do ensino superior, vindo para o ensino básico. Gosto muito de trabalhar com tudo isso.
Mas falar de sonho, para mim, na educação física, falar de ser professor superior, isso aí é sem dúvida. É um caminho difícil, muitas coisas aí, mas é o meu sonho e eu tenho certeza que vai acontecer. Amigo, só fale o nome do seu orientador. Acho que é Claro. bom. Acho que é bom Propaganda, registro. ele vai achar que eu tô puxando saco por puxar, pô. Relaxa, depois eu mando um corte específico para ele, tá tudo certo, eu faço uma edição especial. O meu orientador é professor da FB, obviamente, João Carlos Bouzas Marins, o carioca mais mineiro que eu conheço. Excelente. Pessoa que me ensinou a gostar de trabalhar de verdade, viu? Dentro desse ambiente. Porque eu até brinquei semana passada no nosso encontro de grupo de pesquisa, que o homem ele é viciado em trabalhar. Não, do Iago, você não tem noção, não. Ele fez uma cirurgia no joelho, acho que foi semana retrasada. Nosso grupo é na quarta. Ele fez a cirurgia no joelho 1h30 da tarde, na quarta-feira. Eu estava conversando com ele de manhã. Ó, pessoal, se quiser que eu guie aqui o grupo de pesquisa, poder fazer. A cirurgia dele 1h30 da tarde, o grupo 6 horas. Ele fez a cirurgia no joelho. Ele falou assim: não, meu, fica tranquilo, a cirurgia não vai durar isso tudo, não. Até lá eu já estou participando do grupo já. Quer dizer, ô João, você vai operar, você vai trabalhar. Acabou que não participou porque a anestesia foi pesada. Mas se não fosse, o homem estava lá, pô. E ali para mudar, para ajudar, sempre muito solícito. Ele sabe que é assim, né? Puxação de saco, não. Se um dia ele for ver esse vídeo, ele sabe que ele é assim. Não tem hora, ele manda mensagem para mim sábado, manda mensagem domingo, ó, dá para ajudar, dá para fazer sim, revista o material, vamos trabalhar. Pô, para mim, mediante a muitos relatos que eu já vi de orientadores por aí, ele, para mim, é, nessa perspectiva, a pessoa que eu quero ser, sabe? Nesse tempo de ação. Não, excelente, isso é bom saber os nomes, até para quem esteja passando nesses momentos e possa aproveitar, que saiba desfrutar, Sim, né, da companhia dessas pessoas, de fato. Né? Justo, É sempre bom ter, como o caso da Paulinha, o caso da Mariana, que é minha orientadora, o caso do João. É sempre bom nesse grupo de pessoas a gente identificar quem são as pessoas que outras pessoas de graduação possam ter ali e aproveitar esse momento de troca de ideia e de construção. Então, assim, é um relato importante. Pessoal, eu vou fazer o encerramento ali pelo horário que eu combinei com a Milton aqui, tá? Viu como a conversa dura? Falei? Pois é. Eu falei, achei que o Iago não ia me segurar aqui durante 1 hora. Eu falei, Iago, eu sou tão antissocial que 1 hora não vai. Aqui amigo, eu não lembro de tudo conversas nossas que tenham durado pouco. Pior que é verdade. Enquanto a gente conversava, eu tava pensando, falei, cara, eu sempre conheci muito mesmo ganhar. Sempre foi muito, né? Assim, eu não sou um cara muito social também, você já me conhece, mas a gente fica bom de resenha. A gente fica bom de resenha. Não, vai, foi bom, rendeu. Então, assim, pessoal, vou fazer aqui a parte final que vocês também já estão acostumados. Hamilton, se você quiser deixar um recado para o pessoal, depois eu faço o encerramento pedindo like, essas palhaçadas tudo que a gente tem que fazer no YouTube para angariar a audiência. Certo, né? Thiago, eu só queria de novo para você, inicialmente, agradecer. E eu espero que dentro da sua perspectiva, nesse projeto, que é um projeto muito bacana que você está encabeçando nesse momento, dando a cara, literalmente, né? Dando a cara, dando as horas de edição. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Eu espero que as pessoas escutem, não necessariamente façam o que eu falei. Eu tenho um amigo, é até engraçado falar, né? Um amigo já um senhor de 90 anos, mas que é um amigo meu mesmo. Ele fala, ó, tudo que eu falei aqui não é para vocês repetirem, não. Vocês escutarem e aí, dentro da concepção de vocês, vocês vão falar, isso aí não serve para nada, serve para alguma coisa. Se para alguém tiver tido algum valor, eu fico extremamente satisfeito, porque eu sei que pode ajudar de alguma forma. Então, é isso. Muito obrigado a você, de novo. Muito obrigado a todos. Já pode ir para o seu encerramento de parte e conseguir seus likes. Pessoal, entrando para essa parte final de encerramento, primeiro agradecer ao Hamilton pelo aceite do convite, agradecer pela conversa. Eu vou falar a mesma coisa que eu já falei para os outros, porque eu estou chamando só amigo nesse começo, e vocês têm o péssimo hábito de fazer amizade comigo. Esse péssimo hábito acaba tendo consequências. Então, assim,
Mandarei novas mensagens para marcar novas resenhas. Nem Então, pensei assim, quando você mandou, Iago. Não foi nem caso de pensar, não. Foi só de aceitar na hora. Vocês se ferraram. Assim. Quem mandou tratar bem no começo? Essa é a questão que fica. Agora vai ter que ficar aceitando convite para podcast a cada 15 dias. Se vai ajudar. Amigo, assim, enquanto a sua foto não sumir do WhatsApp, que é um sinal que você me bloqueou, eu vou ficar mandando mensagem. Vai recebendo. Tá, gente? Acontece. Se você vai me responder, é uma outra conversa também. Mas assim, mandarei. Amigo, obrigado de novo pela participação, obrigado pela conversa, obrigado pelo tempo. Obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo, que acompanharam essa conversa. Espero que vocês aproveitem todas as reflexões, que vocês saiam daqui pensando e refletindo sobre cada ponto levantado. Sempre muito importante, tá? Deixem no comentário aqui, eu já falei para vocês que eu provavelmente não lerei tudo, mas vou estar à disposição para ler pelo menos alguns ali, para a gente trocar uma ideia na comunidade do SEG também, ok? Pessoal, curtida final, sempre muito importante. Curtam o vídeo, isso ajuda que o YouTube entenda que a gente está caminhando numa zona que vocês gostam, de conversa, uma trocação de ideias. Comentem aqui embaixo, como já pedi para vocês. Se inscrevam no nosso canal, sempre muito importante, principalmente nesse começo, sinal que o YouTube vai entender que vocês gostam e que vocês querem que isso chegue para mais gente. E também ativem o sininho para receber todas as notificações, sempre muito importante. Combinado? Pessoal, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado muito de novo e até a próxima conversa no SEDcast.